Ó, primeira coisa, animalzinho não é brinquedo, é o gato. Eu me identifico muito, eu acho charmoso, eu acho ele muito inteligente. Eu falo, tu falas, eles falam. Esse livro fala de como você se comunicar com tudo na natureza. E, por favor, cuidem da saúde dos seus animais, prestem atenção nos detalhes, não façam descaso e não adotem se não puderem cuidar. Sabe aquele momento que você para tudo que você está fazendo para tomar aquele cafezinho e bater um papo? Agora você já imaginou fazer isso com uma psicóloga? Café no Divã é um podcast para quem gosta de sentir, pensar e rir de vez em quando, abordando temas que vão te interessar, como saúde, educação, carreira, relacionamento, política, entre tantos outros temas que vão te convidar à reflexão. Mas calma, a gente não vai te deixar chorando no sofá, tá? Só um pouquinho. Topa tomar um café comigo? Então pega o seu café, segue a gente e vem pro divã. Fazer vídeo é fácil, né? É só apertar REC. Ah, quem dera. Tem roteiro, luz, enquadramento, áudio. E ainda tem que parecer natural. Se fosse só gravar, todo mundo bombava. Por isso, o vídeo bom tem estratégia, não sorte. Então, se você quiser aplicar essa técnica nos seus vídeos, segue e manda um direct. Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Café no Divã. Quero agradecer primeiramente a Zezé Murucci, a nossa patrocinadora master, que contribui com esse café maravilhoso, nos brindando com essa gostosura todo episódio. Você que ainda não sabe qual o cafezinho que você vai colocar na sua mesa, tá aqui a dica, gente. Café da Zezé, o melhor café da nossa região. Quero também agradecer a VD Agência, que é nosso parceiro, está sempre ali pronto para transformar esse sonho, para aprimorar cada vez mais o nosso sonho em realidade. Gente, se você ainda não havia conhecido o que existe por trás de um universo dos bichinhos aqui em Tombos, hoje vai ser o dia de você conhecer, porque eu estou com uma convidada muito especial que está nos brindando hoje com a sua presença, que de pronto atendeu ao meu pedido, a nossa querida Renata. Seja bem-vinda, Renata! Obrigada. Muito obrigada por ter aceitado o convite, tá? Eu que agradeço. Vamos fazer um brinde aqui com o café da Zezé? Vamos lá. Tchim, tchim. Você, que ainda não passou o seu café, vai lá, passa seu cafezinho e vem pra cá tomar um café com a gente, tá bom? Renata, como eu sempre faço no início de todo episódio, eu lanço uma frase de reflexão para que a gente vá pensando ao longo do episódio e no final a gente fale e comente sobre ela. E hoje a frase que eu escolhi é a seguinte: nem sempre quem mais ensina sobre a humanidade são os humanos. O que você pensa sobre isso? Bom, né, dá até uma suspirada. Eu acho que realmente a palavra humano, né, deveria ser sinônimo de fazer a diferença, de ser o perfeito, né, da criação, do universo, porque na verdade a gente é dotado dos dons aí que deveriam ser os melhores. Porém, né, quando a gente entra nesse mundo animal, na parte do sentimento, é que a gente percebe que o ser humano ele não tem os dotes que deveriam ter, que é o amor e é o amor que ensina. Exato. Não é
o raciocínio, não é a lógica, é o amor. E que os animais são muito amorosos, eles são verdadeiros, eles demonstram aquilo que é puro. Se não gosta, não gostei de você. Se gosta, mostra aquele amor. Se apega de verdade. Não pensa duas vezes em demonstrar os sentimentos. Então, é isso. Na verdade, eu vou fazer só uma ressalva. O ser humano possui esses dotes, sim. Ele não exercita como deveria. Porque possui, né? Verdade. E o que é interessante no animalzinho é o fato deles amarem, como ela bem disse, que é o amor, né? Amarem incondicionalmente. O amor do bichinho é incondicional. Incondicional. Para mim, essa é a parte que mais me toca, Uhum. né? Que mais me toca, que falta muito na gente, inclusive. Essa frase sobre ser humano, a doutora Daniele, quando esteve aqui, ela até criticou muito a máxima do atendimento humanizado. Ela falou assim que hoje está em moda a terminologia humanizado, quando na verdade somos humanos, então logo tudo deveria ser humanizado. E não é, né? Não é. E aí fica a máxima para a gente refletir mais um pouco e no final falar mais um pouquinho que nem sempre quem mais ensina sobre humanidade são humanos, né? Mas, Pura Renata, verdade. vamos lá. Como eu te falei no início, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, tá? A gente já recebeu várias especialidades aqui e ainda não tínhamos recebido nenhuma médica veterinária, e não é porque são bichinhos que a gente não tem que dar, né, esse espaço para falar deles também. E esse programa existe para inspirar pessoas. Sim. Então, eu admiro muito a tua história, eu admiro muito a tua trajetória. Você é uma pessoa que me chamou a atenção desde o primeiro momento que eu te conheci, porque lembro-me, acho que uns 5, 6 anos atrás, eu estava aqui no consultório, nesse espaço já, porque eu trabalhei 6 5 anos, anos no outro espaço também. Isso. E, de repente, um dia me amanhece uma moça aqui na sala de frente com a minha, e com a filhinha dela, e ela de jaleco, ali toda firme trabalhando. Eu, gente, que moça, né? Bacana, e você já veio, se apresentou, toda alegre, toda disposta, e Uhum. veio de fora, e estava toda imbuída e com o consultório aqui. E eu gostei muito da sua coragem. E vi também que você tinha uma filha pequena e aquilo não te impedia. Na época você não tinha babá para ela, você não tinha onde Não. deixar, e você trazia ela para cá. Eu acabei até me identificando com você, porque eu passei isso também com a minha filha, né? E a gente, mulher guerreira, admira outra mulher guerreira. Então, você me chamou a atenção desde muito cedo pela tua garra, pela tua história. E como esse programa existe para inspirar pessoas, eu queria que o nosso público te conhecesse a tua vida um pouquinho e conhecer, sobretudo, o teu trabalho. Tá bom? Então vamos lá. Começa me dizendo aí da onde que você é, Renata. Bom, eu sou nascida em Campo Grande, do Rio de Janeiro, né? Vivi até os 22 anos em Seropédica, né? E é uma cidade que, na época que eu fui criada, não era emancipada ainda, né? Fazia parte de Itaguaí. E eu assisti uma boa parte da minha infância à luta do meu pai, né? Que era político na época, gostava dessa. O sonho dele era ver que a população ali ser independente, porque aonde a gente vivia era excluído, isolado, era jogado. Era uma parte de Itaguaí que não tinha muita atenção, né? Estava começando a população, e aí vi meu pai crescer, vi meu pai lutar pela emancipação, vi emancipar. Eu acho que é uma experiência assim que não tem igual. Você ver, você participar, você lutar, você mesmo de pequena já entender que aquilo ali era importante. Eu via que não era para mim, não era para o meu pai, e sim ele via que a população precisava disso. Ou seja, era um senso muito coletivo, né? Então a gente não tinha aquele pensamento assim, eu quero ser. No entanto, que aí conseguimos isso, e aí depois eu fui crescendo lá, ele continuou, não, depois de um tempo ele
participou da parte política também. E um certo dia, depois eu tinha feito o meu cursinho, meu pai falou assim: que você vai fazer? Na época, por incrível que pareça, eu queria fazer astronomia. Astronomia! Completamente Olha só, diferente, gente, ela queria completamente fazer diferente. astronomia. Eu era assim, eu sempre fui apaixonada também por física, química, então completamente diferente, né, da área. Nunca tinha imaginado fazer veterinária. O único bichinho que eu tive contato eram os passarinhos. Eu gostava de cuidar, mas não era aquele negócio assim, quero ter um bicho, quero ter um Aquela cachorro, paixão, que é né? que já desde pequena, que você vê que a criança já quer, Sim. não tinha essas coisas. Então, eu não tive esse contato. Aí, um dia, meu pai falou assim, por que você não vai fazer o vestibular na Universidade Rural, né? Que era exatamente onde eu morava, era próximo da Universidade Rural. Enceropédica, né? Isso, era bem próximo, dava para ir a pé. Então, eu fiz o vestibular para zootecnia e, na época, eu tinha feito vestibular também em Vassouras para veterinária, mas não sabia nem Então que foi assim, era. foi no chute. Vou tentar. Aí ele falou assim, vai fazer veterinária, acho que você vai dar certo. Eu falei, tá bom, vou fazer. Aí fui, fiz o vestibular, passei para veterinária, que na época não tinha o Enem como vestibular, né? O Enem que eu tinha feito era acho que foi o segundo ou foi o primeiro Enem, foi lá no início. Então, assim, não aceitavam. Na época eu fiz, passei e comecei a veterinária. Aí logo em seguida fiquei sabendo da zootecnia que eu tinha ficado também. E aí? Aí eu escolhi a veterinária, que eu já estava fazendo. Eu falei, não vou desistir, vou fazer a veterinária. Ao longo do tempo, eu confesso que foi muito cansativo. Eu viajava, eu saía às 5h20 da manhã e chegava em casa às 11 da noite. Isso todos Quantos os dias. quilômetros dava Vassouras? 120 quilômetros por Todos dia. os dias. 120 E de por dia. volta. E de volta. Caramba. Então, às vezes, eu ficava Você fez os 5 anos isso? 5 anos. Tá brincando. Foi direto. Achei que você tinha morado lá, Renata. Não. Fiquei, fui, voltei. Na época, Menina, assim, já te admirava, agora te admiro mais ainda. porque na época, o meu pai sempre foi assim, muito. Ele era muito tradicional, né? Da forma que ele foi criado, ele passou isso pra gente. Então, ele não concordava, até porque, né? Hoje em dia é comum que a gente pegue e deixe os filhos, né, para comodidade, para o estudo. Mas antigamente não era assim, né? E pelo menos comigo não foi assim. Meu pai não concordava que a filha tivesse que morar fora, porque não era certo, tinha que morar. Aí, depois de um tempo, eu estava estudando demais. Às vezes eu ficava 36 horas sem dormir, passava de um dia para o outro. E um dia meu pai sentou comigo e falou, minha filha, você quer desistir? Eu falei, não, eu já comecei. Caramba, legal. Ué, por mais que aquilo era sacrificante. Eu vou te falar que eu sequei, né? Eu fiquei... Nossa, eu posso imaginar. Cheguei... Porque a sua faculdade, pelo menos na época que eu fiz a minha era integral. Isso. A gente comia a faculdade o dia inteiro. Não eu lembro tinha que internet. veterinária também era integral. Aí eu tô só imaginando, né? Eu tive o privilégio de fazer numa capital onde eu morava, e eu já cansava o dia todo de ficar o dia todo na faculdade. Eu lembro que eu peguei 13 disciplinas no primeiro ano, curso era anual. Assim mesmo. Aí eu tô imaginando você com o curso integral de veterinária, tendo que rodar 120 quilômetros para ir. Nossa, Renata! Porque eu tinha que estar lá às 8, né? E sair às 18. Na verdade, que você ia dormindo no caminho, né? Cochilando no caminho. Ia cochilando, ia. Porque eu saía às 5h20. Aí, na época, até meu pai dispôs uma pessoa para me levar no início. Então, os 6 primeiros meses, para eu conhecer, para eu me adaptar a tudo, a pessoa me levava e me buscava. Aí, depois dos 6 meses, eu comecei a conhecer o caminho, que eu nunca tinha saído de casa. E fui parar 120 quilômetros, não andava nem sozinha. Então, assim, a minha infância não é como as de hoje, né? Foi bem, assim, retida, mas... A propósito, perguntas que algumas mulheres não gostam de receber, mas tenho certeza que a Renata não se importa.
Com quantos anos você tá, Renata? Eu tô com 40. 40? Parece não, Renata? Tem uns cabelinhos brancos Então aqui você que entrou quero, pro né? 200 agora? Entrei. Não vai sair mais. Mas eu vou te falar, 40, incrível. Depois, eu acho que de um ano pra cá eu mudei muito. Pra melhor, Cabeça, né? pra melhor. Pra melhor. Eu acho Estão escutando, incrível. mulherada? Não precisa sim. ter medo não, hein? Não, Eu não troco meus 47 pelos meus 20 nem a pau. não, nem eu. Você também? Ah, Tá vendo, gente? Não precisa ter medo não, gente. Os entas são muito bem-vindos. Mas e aí, então, naquela época... Era integral, né? Não tinha internet. Eu também não tive internet na faculdade. Não tinha, não existia celular com internet. Era até aqueles que botava do lado e fazia teletrim. Eu fui ter, minha filha já era nascida. Aí. Minha filha já era nascida. Não tinha celular, não. E aqui muito menos, né? Que a gente namorou pra correr tem elegante. Pouco tempo. Não tinha não. Não tinha. E na época que eu fiz a faculdade, era ou ligava ou mandava SMS. Não existia esse negócio. E o único que existia era o Orkut. Quando saiu. Isso, MSN. Então, eu assisti tudo isso. Nossa, assistimos. Foi. Então, assim, foi muito dura. A faculdade foi muito difícil, mas eu não troco a minha faculdade pela faculdade de hoje. Não sei, estou generalizando, estou falando por mim e pelo acesso. Eu acho que o ensino que eu tive na minha faculdade foi bem rigoroso. E ali você foi se apaixonando ao longo do curso, imagina. Foi. E que especialidade você escolheu dentro? Porque a gente sabe que a veterinária tem aquela classificação, né? Grande porte, pequeno porte, grande porte. E o que você, assim, se apaixonou e quis trabalhar? No início foi grande. No entanto, que durante a faculdade a gente fazia a ecoterapia, né? Que era terapia, eu fiquei apaixonada, fazia terapia com síndrome de Down, ainda não tinha os estudos com autismo, né? E as outras especialidades, mas principalmente a síndrome de Down a gente fazia. O tratamento era grande porte. Aí o meu primeiro contato profissional mesmo, inclusive foi aqui no Cortez, no DACE, que eu fiz a ultrassom diagnóstico gestacional. Vinícius, você corta depois que eu engasguei. Corta nada, ele não corta nada. Ultrassom. Continua no vamos lá. Alguém já engasgou com café? Toma uma aguinha. Bebe nada, depois bebe mais café. Aí o primeiro contato que eu tive profissional foi nessa área, né? Aí me apaixonei, eu fiz estágio com a Carla, né? Carlinha Algates, nossa, maravilhosa, uma professora exemplar. Mas deixa eu te perguntar, você fez estágio aqui, mas a faculdade era... Não, eu fiz a faculdade lá, e aí depois a faculdade ela tem o seu período só de estágio, né? E fazer o TCC. É igual a medicina humana, né? Tem um certo período que você faz a residência, o estágio, né? Então, são os 6 últimos meses para estágio. Você veio pra cá, então? Não, na verdade, eu fiz o estágio com a professora lá, na parte de ultrassom de equinos. Então, eu conheci o que era uma transferência. A primeira vez que eu vi transferir um embrião, que eu vi aquele embriãozinho assim, né? Cair naquele copinho, eu falei, gente, como é a vida? E aquilo ali eu fui me apaixonando, porque eu falei, nossa, eu não quero outra coisa, não. Aí, daí por diante, eu não parei mais, que ao longo da faculdade também eu não parei. Eu trabalhei, estudei ao mesmo tempo. Então, eu participei da CI, né, que é a empresa escola, então eu fazia os trabalhos na prefeitura de Mendes, e ao mesmo tempo estudando. Principalmente Vassouras, é uma região de referência, né, na faculdade. Sim. Então, assim, eu adquiri muita experiência na Secretaria de Saúde, nessa parte de controle de endemias. Então, eu tentei pegar um pouco de cada para poder saber o que realmente eu iria fazer. Então, eu peguei essa parte de equinos. Depois que eu me formei, que terminou, eu vim para cá e adquiri também a experiência. Foi a minha primeira profissional, assim, que eu fiz depois de formada no DACE,
a ultrassom de vacas leiteiras. Aí, depois que eu me formei, eu fui para São Paulo. Eu falei, não, eu preciso de mais experiência. Aí você foi sozinha? Fui. E aí, seu pai liberou ou mandava te buscar e trazer todo dia também? Não, naquela época eu me casei cedo, né? Então eu me casei e fui para São Paulo. Certo. Você é capital mesmo? Eu fui morar. O primeiro lugar que eu morei foi lá na Vila Formosa. Foi Zona Leste, né? Aí da Vila Formosa eu passei pro Tatuapé. Do Tatuapé eu fui para Vila Prudente. Nossa. De Vila Prudente é que minha filha nasceu, vivi muito tempo lá e fiquei apaixonada por São Paulo. E vou te falar que eu não me arrependo de ter seguido esse caminho que, para mim, eu acho que para todo profissional, aquele que busca ter um conhecimento de verdade, ele tem que ir para um local onde ele pegue todos os casos possíveis e Com imagináveis. certeza. Na verdade, arrependimento não cabe aí. Que a gente passa por uma fase de ter que ter a experiência, de ter que viver a experiência, até para a gente se conhecer enquanto Sim, profissional. sim. Você pode até não gostar de algumas experiências, mas elas têm que existir justamente para você ir refinando até as suas Isso. habilidades e as suas preferências também. Isso aí. Né? Eu falo que a vida, nesse sentido, é a própria clínica escola. Sim. Não é mesmo? Mas que bacana, que experiência vasta. E Renata, como você para aqui? Então, depois de um tempo, né, que eu cheguei em São Paulo, que eu fui conhecer os pequenos animais, né, porque lá no centro não tem grandes, né, então eu conheci os pequenos. Aí depois de um tempo eu havia me separado, fiquei mais de 2 anos sozinha. Um ano depois que eu estava em São Paulo, eu conquistei minha própria clínica, então eu fui ser minha patroa. Eu me identifiquei comigo mesma, eu não conseguia seguir a política de cada patrão, então eu não queria ter patrão. Na verdade, você se identificou com autonomia. Eu queria ser independente. Apesar de também a gente ser dono da própria empresa, é uma preocupação em dobro. Você não chega e sai, né? Não. Mas aí fiquei um tempo sozinha, foi aí que eu me casei novamente. E depois de um tempo, a minha mãe sempre conversava comigo, minha mãe já tinha vindo para Tombos, né? Tá, nesse meio tempo, meu pai aposentou e veio, né? Então, ela falava, olha, aqui em Tombos... Desculpa, não ele tem... ou sua mãe são daqui? Meu pai é daqui. Ah, seu pai é daqui. Meu pai é daqui. Eu pensei que seu pai fosse de lá. Não, a minha mãe que é. Minha mãe. Eu pensava o contrário. Não, minha mãe é impressões de trás da orelha, né? Eu achei que aqui fosse território da sua mãe. Não, é meu pai. Meu pai é da família dos Terra, né? Daqui, então... e aí, minha mãe sempre falava... Aí eu falei, tá bom, eu vou... Eu já tinha adquirido toda a experiência e eu queria criar minha filha num local, assim, mais tranquilo. Eu estava sozinha, né? E já eu tinha tido ela, já estava criando, mas não estava muito bom. O casamento já estava mais ou menos. E eu não sei se o problema é que as mulheres, quando elas são independentes, elas não aceitam certas como é que eu vou te falar? Opressões. E algumas situações também não estava legal. Aí falei, sabe de uma coisa? Vou juntar o útil ao agradável, aí vim embora. Logo que eu cheguei, pelo que eu me lembro, alguns meses, não, foi alguns meses que eu cheguei, foi aí que você me conheceu. Foi aí que eu te conheci. Que aí eu aluguei ali e comecei com uma mesinha. E olha, Renata, que você chegou num gás que eu vou te falar. Admirável. Admirável. E até hoje não perco a vontade. E sempre com um sorriso no rosto. Eu lembro, né? Eu chego cedo, você chegava cedo também, e você sempre ali. E a gente sabe, quem tem filho pequeno, gente, autônomo não é fácil. Não. Né? Eu não tinha como não observar o teu astral, a tua garra. Caramba, tá? Parabéns. Foi bem duro, porque aí eu criei ela sozinha, né? O pai
foi uma pessoa assim que não quis muito aquele contato, mas que ao mesmo tempo é assim, a hora que eu quero ter contato, eu tenho contato. Então, assim, eu criei ela praticamente sozinha, tudo. Financeiramente, na moral, na educação, tudo eu tentei passar para ela, tanto a minha luta, quanto respeitar as pessoas, tudo. Respeitar a vida financeira, saber o que na hora que dá, na hora que não dá, não fique triste, que é assim mesmo. Uma hora vai dar certo. Você pode ter certeza que ela vai ser uma grande mulher. Eu quero muito que ela seja, quero mesmo. E me responde uma coisa, Renata, você encontrou um mercado favorável aqui para você? Sim. Aqui, eu vou te falar que nunca, né? Quando eu cheguei, havia uma clínica de um colega, né? Eu até conheci, fui lá, conheci a clínica, e depois de um tempo ele tinha outras atividades, tudo, e teve alguns outros problemas, acabou fechando. Aí eu falei, gente, aí eu daqui comecei a trabalhar com a parte de pet shop, lavando os cachorros, fazendo tosa, para conhecer os clientes, para conhecer as pessoas. E com isso eu fui ganhando o espaço e fui mostrando a minha experiência Hoje de trabalho. Todo mundo te conhece. Todo mundo. Gente, olha, eu vou te dar um exemplo. Esses dias eu estive no Catuné, aí eu parei lá, eu fui com a minha filha, e fui um, foi outro, conversei, fui na casa de um, fui na casa, fui visitar. Porque quando eu chego num lugar assim que é difícil de eu ir, assim, às vezes demoro um mês para voltar, eu sempre vou e visito os que já estão, que eu já conheço, eu vou, visito, aí acabo conhecendo outras pessoas. E aí ela falou, mãe, você conhece todo mundo? Aí eu falei, incrível, realmente eu Através do conheço trabalho da muita gente, gente. promove-se essa interação social muito gostosa, né? E eu achei incrível, Lisiane, que outro dia eu estava buscando nos cadastros antigos, que era no papel, né? E eu tinha 700 pessoas cadastradas dentro de 2 anos. Uau! Eu falei, gente, quanto cachorrinho! E a cidade é pequena. Que bacana! E eu não me dou conta, assim, que a gente vai atendendo, vai conhecendo, mas a gente não consegue contabilizar isso. Falei, caramba, 700 cadastros. Daí, para os que já foram amigos, que eu acabei não cadastrando, papel, tudo. Então, assim, foi aí que eu comecei, né, a ter esse mercado. Depois de um tempo eu tive uma proposta em Muriaé, aí fui trabalhar na Pet Lounge, Muriaé, fiquei 6 meses. Só que para minha filha a adaptação estava muito difícil. E vou te falar que aí pegou nessa parte da gente não ter, na época não tinha condição, eu fui trabalhar, aí se eu já pagava aluguel, aí eu vou pagar aluguel, babá, para que eu sairia da minha casa se for só para trocar? Sim, 6 por meia dúzia. Não compensa. Você só sai de casa se você tiver algo que compense para você, vai perder seu sossego. Claro. Eu ia. Então, assim, ambientes diferentes, a minha filha foi para uma escola diferente, aí ela acabou não se adaptando na escola, e eu vi que ela estava sofrendo. E aqui, quer queira que não, tem os avós, né? Tem, minha mãe, meu pai. Então, assim, e lá estava só eu e ela, então, como que eu ia fazer? Eu falei, não, sabe de uma coisa? Eu não quero isso. Não tem dinheiro que pague o sossego. E eu recebi um certo dia, meu patrão me chamou e falou assim, olha, você não pode mais trazer sua filha para o trabalho. Como você mora aqui em frente, deixa ela lá. Como que eu vou deixar uma menina de 6, 7 anos trancada dentro de casa o dia inteiro? Nem legalmente das 8 às 18? Isso. Não. Falei, não, isso é desumano. Ainda mais que eu morava em frente, né? E o consultório era independente do pet shop, era muito grande, mas o consultório era independente, assim, era com o meu PJ e eu que emitia as notas. Então, assim, eu não achei justo.
Eu falei, gente, ela não incomoda em nada, fica Aí quietinha foi lá quando no você canto. voltou. Aí foi aí que eu desisti. Desisti porque não ia Hoje você tá com a ficar. sua clínica. Aí voltei para cá, foi aí que eu comecei, meu marido começou a mexer com maracujá, ele sempre sonhou em ter a parte da plantação. Aí eu falei, vamos tentar isso aí, vamos fazer. Aí ele começou no Zé Felipe, né, fazer a plantação dele, tudo aí começou a ganhar mercado, aí vende daqui, vende dali. Só que eu não tinha a clínica, eu não tinha a situação A financeira propósito, já ainda. comprei as polpas de maracujá dela, Oh. gente, são demais. Demais. É muito bom, né? Aí levo até pra Luísa, lá pra Carangola, pra minha filha, que Muito, adora também. muito bom. Isso É aí. gostoso mesmo, e a qualidade, né? Demais. E aí, assim, com isso, a gente acabou. Ele falou, Renata, vamos fazer o seguinte: com o ganho que esse maracujá vai me dar, vamos abrir a clínica. E eu sempre sonhei em ter a minha clínica, e nunca consegui, assim, a clínica. Ah, foi aí que ele foi, fez acontecer, porque eu não enxergava nada. A gente achamos o salão ali no Luiz Carlos, aí ele olhou e falou assim, mas eu não tô vendo nada aqui. Mas eu tô vendo tudo, peraí que eu vou fazer. Aí foi aí que ele comprou, só vi chegando, né? Porque eu não, dessa parte de Renata, decoração. e o que você oferece lá hoje de prestação de serviços para os animais? Então, lá tem serviço quase que completo. Eu ofereço na parte de estética, de um modo geral, o banho, a tosa, todo tipo de tratamento de pele, ozônio, tudo que Trabalha com ozônio também? Também. Legal. Com a cromo, né? E com a aromaterapia também durante o banho. Então, isso tudo tem até cliente que fala assim: o que você faz? Você seda, porque quando chega aqui, chega tão relaxado. Eu falei, não, porque é um spa. Eu acho que eles merecem esse respeito. Já estão num ambiente difícil, né? Na hora de secar já é diferente para eles. Já é uma coisa que eles não gostam, que é o banho, né? Cachorro não gosta de banho, gente. Não gosta. Ah, ele adora banho. Não. Cachorro gosta de cheiro de cachorro. Não gosta. É mesmo, Renata? Não. Eles... Tem uns que até relaxam, mas ficam olhando para mim com o olho assim. Não volto mais aqui. Olha só. Eles não gostam, mas aceitam. Bom, se tem gente que não gosta de banho, o cachorro também não. Muito menos eles gostam do cheirinho deles. Sim. E da parte de estética, esse tipo de serviço. E na parte da clínica, ofereço todo tipo de cirurgia, né? Tanto ortopédica, cirurgiã, então, também. Sim, faço a parte de cirurgia. Eu não tenho o diploma de especialidade, mas eu tenho a experiência desde da faculdade fazer as cirurgias. Até já pensei em fazer o curso para ter o diploma mesmo, porque hoje em dia, né? Hoje em dia exige muito, né? Mesmo que você tenha essa experiência, tem que ter o certificado. Mas eu tenho o certificado de diagnóstico por imagem, tenho mesmo com endoscopia, com ultrassom, raio-x ali, então, também? Ali a endoscopia ainda não. O meu sonho aí de consumo é um raio-x e a endoscopia. A ultrassom já tenho ali. E o eletrocardiograma e o eco, né? E uma curiosidade, Renata, é só cachorro, gato, passarinho, rato, o que a gente quiser levar lá? Todos. Todos. Tanto animais selvagens, animal silvestre, os animais domésticos, cavalo, boi, jacaré, tudo isso eu já tive contato. Caraca, que legal! Tem foto, tucano, avestruz, tudo isso. É mesmo? Que bacana. E tem, assim, aquele bichinho que você se identifica mais? Que você gosta de lidar com ele? Olha, hoje eu lido... eu sempre gostei muito de passarinho, né? De papagaio. Eu acho que só porque eu tenho hoje, eu acabo com aquele cheirinho de papagaio. Mas o gato. Um dia você chegou aqui no consultório com um monte de gaiola, você lembra? Foi mesmo. Cheguei com a gaiola, tava com o bichinho dentro? Não, tava com o bichinho dentro. Tava com o bichinho dentro. E foi mesmo, eu vim fazer. Então, assim, o gato, eu me identifico muito, eu acho charmoso, eu acho ele
é muito Gato inteligente. Vem cá, o gato é espiritualizado, não é não? É sim. Pode ver que aonde tem energias mais baixas, ele vai lá para energizar. Ele absorve, ele faz a troca. Ele Ele absorve o que transmuta, né? é exatamente. Nessa parte, eu já fiz um curso de terapia também. Então, eu já mexi de tudo, né? Terapia Para holística. animais? E como Holística. que é isso? Me explica. O Então, que se aplica? É hoje como as terapias naturais também para humanos? É mais ou eu menos. fiz a medicina tradicional chinesa, né? Aham. E dentro disso, eu aprendi acupuntura, principalmente. A Acupuntura moxa no bichinho? e Mas ele responde deixa muito enfiar a bem. agulhinha sem anestesia? Responde muito bem. Incrível, eu já Legal. consegui controlar diabetes com a acupuntura. Porque, na verdade, a acupuntura ela controla o campo energético. Uhum. E as doenças, na verdade, né? Tudo do nosso corpo é energético. Aham. Então, as doenças se desenvolvem por desequilíbrio. Uhum. A partir do momento que você consegue equilibrar a energia do corpo, você consegue curar todas as doenças. Pode ver que tem pessoas que chegam perto de alguém gripado e falam assim: ai, nossa, a pessoa está gripada, eu vou ficar. No outro dia está gripada. Assim como tem gente que fica perto o dia todo de pessoas, às vezes, que chegam alguma coisa e não pega E nada, não pega nada. né? Sim. Vai muito além da imunidade, né? Tudo é do que você pensa e a sua energia. Você é que controla o seu corpo. E dos animais, eles recebem muito bem essa parte. Então, assim, eu me apaixonei. Infelizmente, quando eu vim com esse propósito, para mostrar para o pessoal daqui o que, que era uma terapia holística, o que, que era uma medicina chinesa, o que, que era curar, né, os animais através, né, do controle energético. Uhum. Então, mas aí, assim, eu acho que vai da cultura de cada região, a aceitação do trabalho, tudo. Então, eu tive que deixar um pouco de lado essa parte e mexer mais com a parte mesmo Mas hoje, se for o a caso, você ocidental. aplica. Então, Aplico, não, eu pessoal, para quem não trabalho a conhece, moxa. trabalho a Renata aí tem essa Sim, especialidade, né? sim, a gente consegue controlar convulsões, né? Com a terapia. Tem a massoterapia, tem a terapia por moxa, Gente, que tem luxo, tudo isso, massoterapia no tudo isso, cachorrinho. tudo Que isso. legal. E é muito gostoso, né? Faço isso também, né? Esse tipo de serviço. Aí tem a parte clínica geral. É, eu comecei com a pós de dermato e oftalmo, né? Aí eu tô no início, tem Que 6 meses. legal. Então, você está fazendo Esse- pós em dermato e E oftalmologia. oftalmologia. Que show. É bom a gente Mas saber ainda quero disso, fazer né, muitas gente? coisas ainda. Ainda quero fazer de geriatria, que eu sou apaixonada. Eu gosto de tudo que mexe, Que que bacana, puder fazer, Renata. Que que bacana. puder Tombos fazer. fica muito contente, fica muito feliz, porque na verdade, Tombos tem sido, para mim, tem evoluído muito nessa questão de profissionais aqui, de pontos comerciais, de coisas que estão chegando, que estão vindo. E eu fico muito feliz, porque eu me recordo, por exemplo, que eu fui a primeira psicóloga a abrir um consultório particular aqui. Olha só. É, particular, tinha Vera no caso, mas a Vera tinha em Porciúncula, né? Então aqui em Tombos ela não tinha consultório particular e tinha só no SUS. E eu fui a primeira psicóloga a abrir. E hoje nós temos um monte de consultórios aqui. Isso me Uhum, deixa muito feliz. De uhum, veterinária, de outras especialidades também. Está chegando uhum. mais gente para montar mais clínicas. Isso é muito legal. Sim, Muito sim. legal. Sim, eu acho que a tecnologia trouxe o conhecimento para cá, porque tem muito pouco tempo que começou a internet, né? Não tinha linha telefônica, não tinha essas coisas. Tudo Então, isso linha contribui. telefônica móvel, né? Uhum. Tudo isso acredito que tenha contribuído. E também os jovens, né? Porque há um tempo atrás os jovens eles saíam, não voltavam. Hoje o jovem ele estuda, mas continua É verdade. continua aqui. Então, os jovens estão trazendo. E a E gente eu fica tenho muito feliz por saber que alguns estão saindo e estão retornando para aplicar aqui mesmo em isso, Tombos. Né? Outro dia eu exatamente. entrevistei o Gustavo, né, do The Clovis, que é dentista. O Gustavo estudou fora e aplica o que ele estudou aqui em Tombos mesmo. Isso é muito legal, né? Muito Sim, sim. bacana. Mas, Renata, posso te fazer algumas perguntas? Pode.
Então vamos lá. Pode ficar tranquila que eu pergunto idade, mas peso para as mulheres eu não pergunto, viu? Ou seja, não perguntem para mim, gente, né? Me diz uma coisa, existe aquela dúvida que eu ouço muito, que eu vou falar muita coisa para a maioria aqui para cachorro, tá? Uhum. Inclusive, você já me corrigiu uma vez, eu falando não sei o que da sua profissão, e eu só falava de cachorro, Ciclesiane. Não tem só cachorro, não. Tem outros animais também, você lembra disso? A gente tem a ideia, né? Que fala em veterinário, a gente já pensa em cachorro. É só cachorro. Não é só cachorro. Tenho. Mas tem aquela coisa assim que a gente não pode dar qualquer coisa para comer. Não. Pro bichinho, né? Não. A gente tá comendo alguma coisa, o bichinho tá lá, porque eles vêm, mesmo sentindo o cheirinho, querem. Sim. E a gente quer dar tudo que a gente tá comendo, quer dar um pedacinho pro animal. É verdade que não pode mesmo dar, porque a gente pode, de repente, causar até alguma coisa no intestino deles, algo assim? Sim, sim. A nossa alimentação hoje é muito pobre, né? Assim, eu digo do modo geral, não aqueles que escolhem fazer uma alimentação mais natural, Você né? tá Mais falando de equilibrada. humano ou de cachorro? Humano, humano. Sim. Uhum. E já faz mal pra gente. Aí a gente pega uma batata frita, que é cheia de óleo vegetal, gordura, e vai lá e dá pro cachorro. Aí vai comer um hambúrguer, que já é uma bomba para o nosso organismo, dá pro cachorro. O cachorro tem tem determinados alimentos que eles não têm enzimas para digerir e são super tóxicos. Principalmente chocolate, não pode. Cebola, não é indicado feijão. Então, assim, tem certos alimentos que realmente não é indicado. Hoje, quando eu saí de São Paulo, em 2018, já tínhamos a ideia de fazer a alimentação natural para os animais e começar assim a misturar, dar ração, porque a gente pensa no paladar. Só uma interrupção. Agora eu vou mexer com uma pessoinha que eu amo muito, que eu amo demais. Mas que esse recadinho vai direto para a senhorita, Dona Marina, minha espanhola preferida, que é minha mãe. Minha mãe é danada. Ela é dona de dar o que não pode. Eu falar porcaria, né? Para cachorro escondido da gente. Minha filha tem uns cachorrinhos, né? Chocolate, biscoito recheado, essas guloseimas que não gosto nem de saber que o humano come, minha mãe vai e dá, sem ninguém tá vendo, ela vai dar escondido pro cachorro assim. Mas sabe? tem algum cachorro gordinho lá? Às vezes a gente pega ela no pulo, ela fala, não tô fazendo nada, e ela dá escondido pro cachorro. Pensa que a gente não sabe, viu, Dona Marina? Se ela não está contribuindo para a saúde do bichinho. Não é a Lesiane que tá falando, não é a Luíse, é uma veterinária, viu? Sim, inclusive a gente diminui, né, o tempo de vida dos animais, eles já vivem pouco, né? Um cachorro aí, você falar, o cachorro que tem uma ótima, não estou falando das exceções, né? Mas em média de 12 a 15 anos Olha só. Então Mãezinha, pouco. não vale replicar depois com um comentário lá não, hein? Contando também as minhas artes, viu? Eu te amo. Mãe. Então realmente procede, por isso que tem que ser a raçãozinha mesmo, tudo certinho. E se quiser introduzir uma alimentação natural que seja equilibrada, tem nutricionista veterinário. Hoje a área veterinária ela está muito bem dividida. Tá linda, né? Tá linda. As especialidades do mesmo jeito que é o ser humano. Tem a cardiologia, geriatria, dermatologia, oftalmo, tudo igualzinho. Então, quer dar uma alimentação natural? Eu não sou contra. Porque tem o paladar, você não gostaria de ficar comendo sucrilho todo dia. Então, você complementar com um outro alimento que seja natural, não tem problema, desde que seja indicado para eles. Então, todos. Ô, Renata, e assim, com a tua experiência, né? O que você acha interessante estar falando aqui para nós, até porque o programa também é para isso, é para instruir, inspirar. Aliás, essa mulher guerreira que já nos inspira por toda a trajetória que ela contou, né, gente? O que você acha que os tutores dos animais deveriam saber que não sabem? Você poderia contribuir com o teu conhecimento aqui para dar estoque.
prestar muita atenção nos sinais que seus bichinhos dão. Tem muita gente que vê alteração e deixa. Tipo o quê? Alteração de quê? Por exemplo, diminui o cachorro tá triste, ou então começa a ficar mais quietinho no cantinho. Não deixar passar. Porque muitas vezes o tratamento ele não fica eficaz até por conta do tutor. Então, às vezes, a gente perde o bichinho, é uma tristeza. Infelizmente, a gente tem que abrir o jogo e falar a verdade para o tutor. Mas muitas vezes o coração dói tanto que a pessoa já está se sentindo culpada e você chegar na pessoa e falar assim, olha, você foi culpado. Então, 90% dos problemas dos animais são culpa nossa. 90%. Dica de ouro que ela está dando. E Prestar eu vou atenção. esticar a sugestão dela para a parte humana também. Porque ainda hoje aqui no consultório eu ouvi alguém dizendo que uma pessoa teve um AVC, até uma pessoa nova, com a nossa idade, 40 e poucos anos. Mas essa pessoa já vinha há meses se queixando de alguns sintomas, inclusive de pressão alta. E não foi ver, não foi cuidar. Né? Culminou aí num AVC, já está com algumas sequelas, então fica aquela dúvida, e se eu tivesse ido antes ao médico, no cardiologista, me cuidado, talvez poderia ter evitado um AVC. Então, se a gente faz isso com a gente, automaticamente a gente vai fazer com o bichinho. Vai. Né? Então, muito legal a sua dica, tá? E até a gente, eu não sei se você falaria isso, mas não sei por que existe aquela coisa assim, se é para o bichinho não se dá tanta atenção, como se o animal não merecesse também ser cuidado. Eu vejo sempre muito digo, gente, isso. não é assim não, é lindo adotar, mas só adote se você puder cuidar. Tô falando besteira, Renata? Chamamos de adoção responsável. Pois é, não é diferente. Quando faz a posse responsável do animal, quando faz a adoção, gente, primeira coisa, animalzinho não é brinquedo. Vou dar um presente pro meu filho. Dá um brinquedo. Faz se tiver quintal, faz um jardim, ensina ele a plantar, ensina ele a colher, faz uma horta. Você pode cuida. Repetir o que você falou? É que isso aqui me chamou a atenção. Eu interrompo porque vale como reflexão. A criança quer um brinquedo e você acha que você vai dar um animal pro seu filho brincar. E eu sou urso demais. Por isso que eu faço questão de falar. E acaba que essas crianças retornam para mim com os sintomas que estão judiando dos animais. Isso. E na maioria das vezes, gente, que eu vejo, que eu trato, é por falta de maturidade mesmo, ainda. Sim. De cuidar do animal. Uma criança muito pequenininha não tem essa noção ainda. Ela não tem essa devida maturidade. E tá aqui a veterinária falando, quer dar algo para o filho brincar, dê um brinquedo, não dê um animal. Legal. Até porque você pode criar um trauma na criança. Se você dá, de repente, o caso da minha casa, eu tenho um ringneck e esse ringneck ele só se identifica comigo. Aí a minha filha às vezes quer brincar com ele, quer mexer com ele e ele fica bravíssimo e bica. E aí ela fica com ódio dele, ela não entende, né? Ela fica com raiva, parece que ele fez isso de propósito. Então acaba gerando aquele trauma de infância. Você dá um gato para a criança, o gato dá uma unhada, a criança fica com trauma. Aí dá o cachorro, aí a pessoa chega na clínica falando assim, eu não sei o que eu faço com esse cachorro, que ele vive mordendo meu filho. Aí eu tenho que falar a verdade, olha, cachorro não é brinquedo. Ele é uma vida. Você não tem um filho para dar para brincar, para outro brincar. Você tem um filho para criar, não é? Então você tem um cachorro para você criar uma vidinha ali, porque você gosta de um bichinho, quer ter um bichinho. Agora, adulto ou jovem, já que entenda, criança quer brinquedo, não quer animal. Além disso, hoje o animal ele custa igual um filho. A alimentação tem que ser adequada. Não adianta você ter um animal e você dar uma ração de péssima qualidade. Não adianta você não vacinar. Deixa preso no quintal, sem água, sem comida. E eu falo isso porque eu vejo isso no meu dia a dia. E, infelizmente, tem casos que a gente
quase que tem que sacudir a pessoa e falar assim, pelo amor de Deus, não pega. Por quê? Não, porque eu amo. Não, se você amasse, você não pegaria. Porque quando você ama, você não maltrata. Você não pega um animal para deixar. Aí depois você pega o animal, ai que bonitinho tudo. Aí quando ele cresce, ele começa a ter as exigências de adulto, alimentação de adulto, vacina, não sei o que, fica doente, veterinário, tem que pagar. Ah, não, vou abandonar. E o sentimento desse animal? O animal tem sentimento. Ele tem depressão, ele tem gravidez psicológica. Peraí, para tudo. Ó, Viviane aprendendo, hein? Vamos lá. E olha que eu fui casada com um veterinário há 19 anos. Peraí. Animal tem gravidez psicológica também, porque humano eu sei que tem. É minha área, gente. Principalmente o cachorro. Ele tá tão humanizado, né? Ele tá tendo os mesmos problemas. Não é uma questão hormonal, não? Não. É psicológica mesmo? Psicológico. Eu peguei um caso de uma cadela há pouco tempo, em que ela tava com a barriga enorme, aí a tutora, não cria, não sei o que é. Aí eu fui fazer a ultrassom e na ultra tava lá as placentinhas, como se ela tivesse prenha, com peitinho. Mas e desculpa, tudo. eu sou leiga, tá? Por favor, a minha praia é Freud e Jung, gente, não é placenta. Mas não se formaria uma placenta se não tivesse realmente grávida? Não, a forma é tudo psicológico. Até formar placenta? Forma. Caramba! Forma a regiãozinha, né? Eu não te digo assim, a placenta em si, mas o que seria aquela região da placenta. Forma. Que interessante, forma. Renata. Forma o líquido, o útero, as tetas. E é incrível, porque quando chega na época dos 58 a 60 dias, ela vai escolher o cantinho como se ela fosse ter o filhote. Eu tive agora caso de uma cadelinha, de uma amiga que foi o primeiro cio dela. E por incrível que pareça, ela é tão bem acolhida pelos seus tutores que ela se sentiu assim, ela é um humano e ela ia ter um filho. Ela entrou no cio e ela ficou com as tetinhas cheias de leite. Que bonitinho. Foi certinho após o cio, 58 a 60 dias. Renata, e me diz uma coisa, existe mesmo essa questão da inabilidade materna no reino animal? Onde seja a cachorrinha, a gatinha, a porquinha, pare e rejeita os filhotes? Sim, existe. E isso é visto como inabilidade materna, não é isso? Isso acontece também com Sim, humanos? E eu tenho uma, eu tenho clientes de tudo, né, pacientes, né, de tudo que você fala, que você pode imaginar, eu já tive. E tenho uma, né, aqui de Tombos até, ela rejeita. Se ela tiver o filhote... Toda gestação? Toda gestação. Sério? Toda gestação. Ela não é mãe. Ela tem um filho, ela quer nem Curioso saber de você. Isso, né? Curioso. E das gatas, elas comem, né? Elas comem seus próprios filhotes. E principalmente se ela sofrer demais no parto, tem casos que, assim, o natural se eles virem alguma deficiência, algo, eles já têm essa parte de selecionar, né? Renata, eu tive uma cachorrinha quando eu era criança que ela comeu um dos filhotes, a cachorra. Eu não me esqueço disso. De repente ela sentiu que esse filhote era muito fraco, ia ser um filhote que não ia viver muito tempo, e ela tem um instinto, ela sabe, de repente tinha algum problema de saúde, e ela vai e elimina, ela elimina. E tem aquelas que rejeitam. E uma pergunta curiosa agora. Agora a pergunta de psicóloga para veterinária. O cachorrinho, lá veio o cachorrinho de novo, e até o gatinho, mas eu vou falar do cachorrinho. É mesmo irracional? Não. Por que as pessoas acham que é irracional? Porque eu não acredito. Eu ia discutir com você se você falasse que fosse. Eu não consigo Não é, porque isso é antigo, né? Antigamente não se estudava muito essa parte, né?
No entanto, Era foi tido que como eu... irracional, não era? Era tido animal irracional. Mas não é. Não é. E, inclusive, quem quiser, pode... Tem no Instagram, né? Uma pessoa que se chama Sheila Valigura, ela conversa com os animais. E ela tem um livro, Eu Falo, Tu Falas, Eles Falam. Esse livro fala de como você se comunicar com tudo na natureza, principalmente com os animais. Ah, mas eu ganhei o dia com esse episódio, porque, ó, eu discuti muito essa questão, que eu sempre falei que cachorro, sim, do meu ponto de vista, era racional, gente. Ele tem Não é depressão, possível, tem gente. histórias e histórias aqui de cachorros, como eles interagem com os humanos. Eu tive uma experiência com um cachorro, um dos cachorros da minha filha, quando a minha filha teve o primeiro parto da minha primeira neta. A Louise, ela voltou do hospital, e a Louise já teve uma pré-eclâmpsia, a gente sempre preocupados ali, mas a Louise, quando voltou do hospital, até eu quase morri de preocupação, ela começou a subir a pressão. A pressão dela foi a 20 e poucos, e muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Isso assim, saiu do hospital no mesmo dia, a pressão lá em cima, né? E tivemos que correr, levar ela de volta. Eu lembro que eu fiquei com a minha neta em casa e a minha mãe foi levar a minha filha. E a Louise tem um cachorrinho que tá com ela até hoje, que é um Shih Tzu, só falta falar, né? E ele, Principalmente assim, isso. com a minha filha, esse cachorro, ele ficou no portão. Quando a Louise saiu, ele deu conta que a Louise estava passando mal. E a Louise demorou muito para voltar, muito para voltar. Ele não saiu do portão, ele não quis comer, ele não quis fazer nada. Ele ficou no portão esperando ela voltar. Ele sentiu que ela estava muito mal. Sim. E aí que eu ficava mais mal ainda, quando eu disse, teu cachorro tá sentindo alguma coisa, tem alguma coisa acontecendo, eu, ali no instinto de mãe, protegendo minha neta ali também. Então, assim, eu falei, não é possível, gente, que não há um pingo de racionalidade aí, pelo amor de Deus. É muito lindo isso. Tem, porque assim, você pode ver que ele reconhece pelo cheiro, não, reconhece a voz, reconhece o barulho do carro, reconhece, é, reconhece seu filho, reconhece a casa, tem a gravidez psicológica, tem depressão, porque o animal ele não quer deixar de ser animal. Ele quer o carinho e a atenção, mas ele gosta de viver como animal. E quando a gente começa a colocar ele como humano, ele começa a ter o comportamento humano. Ele raciocina, ele só não fala. Eu sempre brinco. Os animais não falam para não dar recado, mas eles entendem. Ainda bem, né, gente? Você já Ainda pensou? bem, ainda bem. Você está pegando o cachorro, ele pegou e contar as coisas. É assim. Mas tem né? sim, tem sentimentos. Eles só não conseguem ponderar. Eles não conseguem segurar seus instintos. Eles não têm aquele filtro, mas eles têm todos os sentimentos que o ser humano tem. No entanto, que, né, quando eles sentem que uma pessoa tem uma energia ruim, eles chegam perto do seu dono e protegem. É verdade que o cavalo é o animal mais sensível? O cavalo ele tem uma sensibilidade fora do comum, né? Ele tem eu falo que ele tem o 10º sentido, né? Mas ele realmente ele é muito sensível. Você pode ver, tem até uns vídeos, né, na internet que tem fora do país, né? Que tem umas pessoas que chegam perto dos cavalos dos soldados e aqueles cavalos, quando sentem energia, eles mordem, chegam para o lado e faz isso mesmo. Pede socorro, eles fazem mesmo. É muito interessante. No entanto, que é usado para tratamento, né? Terapia, o cavalo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Vamos alinhavar aí as nossas duas profissões. Como que você acha que a interação entre o animal de estimação e o humano podem potencializar o bem-estar e a felicidade dos dois? Olha, que pergunta, né? Olha, o animal, vamos puxar agora para o
cachorrinho novamente, né? E o Eu gatinho falei que é também. sempre cachorrinho? Mas é mais o cachorrinho porque o Aham. tema, porque assim, na verdade, hoje está em alta mesmo, o que se tem, né, de acolhimento realmente são os cachorros. Ele ajuda o ser humano, que deveria ser humano, a resgatar aquele sentimento que deveria existir puro e que ao longo da vida, com os sofrimentos, com que a gente passa, a gente muda e acaba ficando, a gente se torna duro, né? O ser humano começa a se tornar duro e muitas vezes perde a sua identidade. E eu acho que a maioria das pessoas que tem o seu bichinho perto, que tem um animal perto, ela consegue resgatar aquele sentimento. Interessante que se fosse você me entrevistando e fizesse essa pergunta, eu ia responder a mesma coisa. Olha que interessante, Renata. E a gente nem conversou antes, né? Não. Eu não converso com ninguém antes da entrevista, Foi não, assim, gente, viu? vá. Porque é exatamente isso. Eu recomendo muito na minha prática Uhum. clínica, né? Principalmente ali para mulheres que estão passando a síndrome do ninho vazio, né? Uma perda gestacional, qualquer perda, principalmente, né? Na ablação de luto. Lembrando que nós, seres humanos, a gente tem uma mania de jogar a nossa culpa, o nosso sentimento e querer que o animal nos cure. Mas, na verdade, Sim, sim, sim. ele Mas não está é ali nem, para... não é nem nesse sentido compensatório, não. É no sentido da troca afetiva, entende? Sim. Porque eu acredito que isso funciona como um espelhamento. Isso que você falou do resgate é um Sim. espelhamento da empatia, do afeto, Do da amor. compaixão, do amor incondicional. Sim. Muitas vezes não, o animal ele traz um senso de propósito. Sim. Porque se você tá depressivo, você não quer levantar da cama aquele dia, pelo teu cachorro você levanta para dar alguma coisa para ele comer. Entendeu? E ele mesmo vai lá e te faz levantar. É. Porque ele tá ali para te auxiliar. Assim como você tá ali para auxiliar ele nas dificuldades que Essa eles troca, têm. né? É uma troca. É um resgate de sentimento puro que a gente tem dentro da alma e é uma troca ali de atividades. Ele acaba te dando uma rotina, ele te tira da depressão, ele faz com que você faça atividades físicas, você acaba tendo que passear. Muitas vezes ele está ali, chegou o horário, não, aí ele começa a latir na porta e vê a coleira e vamos embora, meu filho, você está sentado aí. Então acaba ajudando. E realmente é isso. Eu vejo de forma muito positiva, muito positiva. Para mim, esse espelhamento, né, dos afetos, inclusive ele promove, gente, a liberação do hormônio ocitocina, Sim. que é o hormônio do amor. Sim. Você falou do amor lá atrás, Sim. né? O hormônio do amor é a ocitocina. Sim. Isso é fantástico. Sim. Então, assim, o animalzinho realmente agrega, né? E essa troca, como a gente está falando aqui, agrega tanto na nossa vida de humanos, quanto agrega na vida do animal. Sim. Que precisa de cuidado, que precisa de Sim. atenção também. Sim. Né? Eu vejo com muito bons olhos e recomendo muito aqui no consultório também. Quem não quer, por exemplo, tem pessoas que viajam muito e não quer. Por exemplo, tem uns cachorrinhos que são pequenininhos, que podem andar de avião, pode vir no colo, tem menos de 5 quilos, tem aquelas raças específicas. A pessoa pode escolher. Então, assim, não tem... eu não tem contraindicação nem para aqueles que viajam, nem para aqueles que têm uma vida mais paradinha, que gosta de ficar mais em casa. Eu acho que para todos merecem resgatar e ter essa potencialização aí de sentimento, porque realmente o animal ele resgata o que há de mais puro na gente. E eu sempre falo para os meus tutores e para quem muitas vezes eu converso dos animais, que todo lugar que eu chego, a conversa é essa, né? Chega num lugar que nada a ver, aí conversa.
Quem não gosta de animal não conhece o amor verdadeiro. Peraí, vamos repetir. Quem não gosta de animal não conhece o amor verdadeiro. Realmente. Não. Até porque tem a ver com aquilo que a gente já falou, eles amam incondicionalmente, gente. Isso. E quem ama, quem tem o sentimento puro, tem. Agora eu digo que não gostar de animal, não é você estar ali agarrada com ele. Gostar, quem não gosta, que eu digo, é aquele que maltrata, é aquele que não tem compaixão nenhuma, que olha com desprezo, que xinga, que chuta, que faz maldade. Esse, para mim, é o que não gosta. Não é aquele que, assim, é cachorro no quintal e eu na minha casa. Tudo bem, cada um no seu cada um. Tem gente que gosta de viver sozinho, não gosta de viver em conjunto. Não digo isso, mas aquele que não gosta, você pode ver, a pessoa que maltrata o animal, maltrata a mãe, maltrata o pai, maltrata o filho, abandona a esposa, não tem carinho, não trabalha direito. Pode ver que é uma pessoa desprezível. Aquele que maltrata o animal, maltrata a sua própria vida. Ele não tem amor. Não tem, nem é próprio. Então eu associo isso. Quando eu vejo uma pessoa chutando, xingando, tudo, eu já vejo toda a trajetória da vida dela. Eu falo ali, aquele ali não deve ter felicidade nenhuma na vida. Isso não se aplica para rato e morcego, né? Porque se eu ver um dos dois, se eu não conseguir gritar que alguém me socorrer, eu vou ter que maltratar. Não, as coisas que mais eu tenho medo é rato e morcego, gente. Barata. Não teve barata, sim, brinco com ela, na moral. Na moral. Barata, não tem. Mas rato e morcego não dá pra mim. Não dá, né? Não dá pra mim. Não, eu também tenho. Todo mundo tem, né? O seu asco, o seu. Eu também não sou muito adepta às aranhas, não gosto. Mas se eu chegar lá com o meu morceguinho de estimação, você vai cuidar dele? Cuido. Um ratinho de. Cuido. Não é um hamster, não. Não. É um rato. É porque na faculdade a gente as experiências farmacológicas são principalmente um rato. Porque também. Só que é o rato albino, né? É isso, o rato albino, não é a ratazana. Exatamente. Eu paguei meus pecados na faculdade de psicologia, porque a gente ficou um ano tendo o nosso rato de estimação, que era para fazer as experiências, né? Na caixa de Skinner ali, estudando psicologia comportamental. Um ano eu tenho que cuidar do meu rato. Como que é? Induz, você reforça comportamento e dessensibiliza comportamento para estudar reforço positivo e reforço negativo. Caramba! Né? Então, por exemplo, o bichinho tá lá na gaiolinha dele, que é a caixa de Skinner, né? Ai, que dó. Então, assim, a gente deixa o bichinho com fome e aí você induz um comportamento e quando ele faz, a gente reforça e dá uma comidinha. Aí ele vai entendendo, né? Opa, eu fiz isso, eu ganhei um biscoito. Aí daqui a pouco ele, opa, se eu apertar isso aqui, eu ganho um biscoito. E aí você vai treinando. Da mesma forma, para dessensibilizar também. E no final do curso, não sei se as faculdades de psicologia ainda fazem isso hoje, porque o meu foi há 30 anos atrás. A gente eletrocutuca. Eletrocutuca mesmo. Falei certo. O quê? Eletrocutar. Isso. Nesse verbo a gente faz vamos conjugar assim. Da choque, exatamente. Isso. Nossa, que dó. Porque é muito rato, gente, né? Então, a gente tem que dar cabo no ratinho no final, sabe? Que isso? E além do rato, eu também lidei com sapo na aula de neurofisiologia. Porque na neuroanatomia e anatomia, você pode fazer isso com um cadáver, né? Mas para você estudar algumas funções, não tem como com uma pessoa, como é que você vai, né? Então a gente usava, porque o sistema linfático do sapo é muito igual, tanto que a fisiologia de vocês, a gente estuda as mesmas coisas da fisiologia animal. Até na época que eu fazia a faculdade, eu brigava com o pessoal de medicina, que eles iam lá fazer. Não, pega um ser humaninho desses aí, Exatamente, a gente pegava sapo. Passei por isso também, mas o sapo até que não dá, mas o rato e o morcego aí não dá, Renata. Cada um de nós temos os nossos, né? Não, cada um tem. Enfim.
tem o seu Mas que nervoso. bacana. Renata, que conselho você daria para uma pessoa hoje que gosta, né, da profissão veterinária, médico veterinário, e tem dúvida se quer ou não cursar, como é que está essa questão do mercado, se vale ou não vale a pena? Que conselho você daria para uma pessoa que está pensando nisso? Olha, eu ainda não visitei uma faculdade que fizesse, né, a medicina veterinária por meio período. Ainda não visitei para ver grade, não sei como é que funciona. Até tive a curiosidade, até esses dias foi até bom a gente falar nisso, que eu vou visitar para conhecer a grade, porque eu estudando do jeito que eu estudei, eu acho impossível um médico veterinário conseguir assimilar tanta informação no meio período. Mas, enfim, eu. Antes de você terminar de responder minha pergunta, é a mesma angústia que eu carrego hoje em relação ao curso de psicologia. A mesma angústia. Pode continuar. Então, que conselho Como, você né? daria? Olha, eu daria primeira coisa, saber se realmente, quando vai fazer a faculdade, você não sabe, né? Mas se realmente vai, porque a veterinária, quando eu entrei, eu achava que veterinária era igual das fotos. O veterinário sorrindo com o border collie manso, sentadinho com aquele jaleco lindo, limpo, branco, reluzente. Não é o que eu vi aqui, você trabalhando aqui na frente, não. Quando a gente chega na clínica, a primeira coisa que a gente recebe é uma carimbada, que eu acho aquilo maravilhoso, e eu deixo eles me sujarem todinho. Lógico, né? Que a sujeirinha é aqueles pulinho e barro, e pula, e suja. Então, assim, é gostoso você ver a alegria deles. Mas um conselho que eu dou para quem está querendo fazer veterinária é pesquisar bem a faculdade que quer fazer, a instituição, né? De Saber formação. exatamente, saber se os veterinários que são formados naquela instituição desenvolvem tudo bem que cada, né, aluno é um aluno, mas se tem uma grade boa, se oferece estrutura, eu aconselho que se faça medicina veterinária num período integral, nada contra, né, quem quer fazer, mas é isso que eu falei, não sei como é que Mas é uma formação que vale a pena? A veterinária é uma formação que vale a pena. Você faria novamente? Faria. Bacana. Faria sim. E você acha que falta no nosso país políticas públicas? Falta, nós temos uma deficiência muito grande, principalmente em setores que protegem, que acolhem e que dão suporte aos tutores, principalmente os carentes, porque eu, como veterinária particular, eu vejo a carência das pessoas, muitas vezes eu dou o meu serviço, o conselho nos proíbe, como veterinário, o conselho não aceita. A gente pode doar o serviço, lógico, mas se eu colocar lá uma faixa lá, atendimento promocional, particular, promocional, grátis, não posso, eu não posso, porque é desleal com os meus colegas de trabalho. Então, assim, eu acho que realmente estamos deficientes, de um modo geral, dos animais. Aqui na cidade, por exemplo, a gente até tem um projeto, né, aprovado da Superintendência de Proteção Animal. Ele foi aprovado até unânime, fiquei super feliz, tem 2 anos. Bacana. Até cobrei há pouco tempo, né, sobre esse projeto. Até fiquei de dar uma ida lá na Câmara para ver com os vereadores como é que ficou, né? Se vai entrar em vigor, se vai começar a funcionar, mas eu fico feliz que o projeto ele já está pronto. Isso inclui um canil municipal, uma coisa assim? Na verdade, esse projeto ele cria um setor onde tem os profissionais que vão acolher, né? Vai ter o atendimento, né? Vai ter a esterilização, que seria a castração, aí tem um setor clínico,
Daí a gente, dentro desse setor, se cria um outro, né, que eu não vou citar para não, mas se cria um outro que é de resgate, que a gente não tem. Por exemplo, se a gente ligar no telefone dos profissionais, a gente não tem um setor assim, tipo, pro animal, para ir lá resgatar aquele animal que está maltratado e tal. Então, assim, esse projeto é para isso, para a gente mexer. Bacana. E é legal que vai gerar empregos. Não é um veterinário, são vários veterinários dentro desse projeto. Várias pessoas já se ofereceram como voluntárias, se for preciso, né? E dentro dele a gente gostaria de criar realmente, né, o canil. Aí estamos aguardando para ver, né, como é que vai ficar, mas já está aprovado. Isso já me deixa com o coração feliz, que já está aprovado, os vereadores todos aprovaram. Bacana, bacana, bacana. Bom, Renata, é tanta coisa para falar, e já digo que você já está convidada a voltar, porque esse assunto rende, né, gente? A gente conversou aqui tanto já e não falamos quase nada. Então, assim, você vai ter que voltar para a gente poder conversar mais um pouquinho. Pela primeira vez eu vou interromper. Estamos tendo uma interrupção aqui, gente. Olha só, do Vinícius. A medicina veterinária, você está conversando com uma psicóloga, o médico veterinário hoje, o profissional veterinário, é a profissão que mais tem casos de burnout no Brasil. Sim. Não sei se falasse um pouco sobre isso. Então, por que acontece, né? Exatamente pelo descaso. Tudo por conta do descaso. Assim, a gente vê os maus tratos, a gente não pode falar muitas vezes. A gente vê descasos. Como que eu vou te falar? Dá desespero. Às vezes a gente acorda. Eu, por exemplo, acordo me sentindo impotente. Por quê? É a minha profissão. Eu vivo disso. E por se tratar exatamente de sentimento, porque lidar com os animais, em primeiro lugar, você só mexe com o seu sentimento, é o tempo inteiro. É a paciência. Você tem que gostar, você tem que amar. Se ele te morder, você tem que entender. Porque se um ser humano te xingar, você até tenta entender, mas que ele foi ruim. Sim. Mas esses casos de burnout, exatamente por conta do descaso mesmo, e da gente assistir tanta coisa ruim, tantos maus tratos. Então, realmente, às vezes eu venho correr com ela. Pelo amor de Deus! Vinícius, eu vou tentar te responder pelo pouco de conhecimento que eu tenho nessa área, Renata. O que não acontece só com os veterinários, tá? A gente esquece que antes de você lidar com o animal, você tem que lidar com o dono do animal. E eu te pergunto, você teve alguma grade de psicologia no seu curso? Não psicologia animal. Não. Exatamente. Então, Não quando tem. você fala descaso, o descaso não veio do animal. É do ser O humano. descaso veio do dono do animal. Então, eu acho que esse é um dos pontos. A falta de... Eu não digo de... Não estou falando capacidade, tá, Renata? Por favor. Estou falando falta de preparo. Sim. Falta de preparo, tá? Sim. Porque se vocês tivessem um preparo com uma formação psicológica para lidar com essa questão, abordagem, Sim, né? Se blindar frente a um monte de coisas, com certeza não seria tão penoso. Porque como você falou, vocês lidam com emoções o tempo inteiro. Se essa emoção está perpassando pela intervenção ou não intervenção do dono do animal não tão aprazível assim, você há de convir comigo que vai o quê? Desregular as suas emoções. E agora imagina você trabalhando o dia inteiro com as emoções desreguladas. E ainda você recebeu... E diga-se de passagem, tá? Diga-se de passagem.
eu acho que, principalmente em alguns setores públicos, né, que o veterinário trabalha, eu acho que deveria ser melhormente remunerado, Sim, entende? Então, sim. assim, vocês trabalham muito, muitas vezes. Eu não- acho que poderia ser revista essa questão, não Sim. são só os veterinários, gente, várias classes aí de Profissões, diversos setores, e você acaba trabalhando muito, passando esse perrengue todo com as emoções desreguladas, claro que o burnout bate. Então, essa seria a minha explicação. Não sei se atende a tua curiosidade, entendeu? Mas é exatamente. Porque sim. perpassa por aí. E tenho colegas que já desistiram da profissão, exatamente. E muitas vezes a gente leva a culpa de coisas que a gente não fez e não tem culpa. Eis a questão. Então, por exemplo, o tutor, ele abandona, ele deixa, aí chega lá na hora e fala, porque você... E muitas vezes a gente ouve também, o tutor vai lá e depois vem na gente, olha que o fulano fez tudo errado, não sei o que, mas na verdade a gente vê que o coitado do colega de trabalho está levando a culpa por uma coisa que ele não fez. E tem pessoas que realmente psicologicamente não estão preparadas, escutam um negócio desse, não vou fazer mais, não quero mais trabalhar com isso. E eu acho que em todas as áreas tem muita gente desistindo, trocando. E, na verdade, em todas as áreas tem os seus problemas. Não é porque eu vou deixar de ser veterinária e vou virar psicóloga. Eu imagino que você também não passe. E outros professores também, principalmente, né? Não precisa nem ir longe, não, gente. Vendedor. Vendedor, Você tem que vender. Se eu vendo essa xícara aqui, certo? Linda, por sinal, que eu ganhei de presente. Dourada, né? Tudo que a Leonina gosta, né? A xícara. Vejam bem, eu preciso vender. E às vezes o cliente não é tão simpático, às vezes, né? Meu primeiro emprego foi de venda e eu passei por isso. E aí você tem que pegar todas as suas emoções, sobretudo o teu ego, colocar no bolso e vender a xícara para ele. É isso aí. Né? Então, assim, realmente tudo perpassa pelas condições aí que a gente se prepara ou não para interagir. E o que me preocupa muito, tá? Nessa classe que vem, né? Dos meus filhos para baixo, digamos assim, da geração que a gente chama de Y, Z, é que cada vez menos essa geração está sendo preparada para suportar esses tipos de coisa. Porque tudo é bullying, tudo ofende. É o que eu ia Você não falar. Desenvolve resiliência para lidar com dissabor nenhum. Agora não se tem mais o ganhador, né? Todos ganharam. Gente, ganhou, ele foi o melhor, você seja melhor para ganhar. Exatamente. É assim que eu ensino a minha filha. Que foram. Então você estude bastante para você ser o melhor, não para você ser o melhor para alguém, mas para você. Se você quer chegar naquele lugar, por você, estuda para ser o melhor, faça o seu melhor. Que eu fui perdedora. Sim, você tem que aceitar perder. E hoje, mas você sabe que eu percebo que somos, eu acho que a geração um pouco depois de mim, que eu tenho as minhas falhas, eu ainda sou muito dura, mas eu acho que depois de mim, é tudo sim. E os nossos pais não jogavam os traumas deles em cima da gente, eles criavam para ser melhor do que eles. Hoje a gente joga as nossas depressões, não, porque eu também era assim, não, porque eu também não gostava, não, porque eu também. Então, assim, você acaba passando a mão e criam pessoas que não sabem dizer não, aqueles adultos que chegam no trânsito, o cara não pode fechar ele que ele já quer matar. Por quê? Porque contrariou. Ele pode estar errado, mas contrariou. Tem muitos aí que você não pode contrariar, que ele vira uma fera. E eu vejo isso nas crianças. E aí eu faço questão, né, já que a gente está no final do programa, de alinhavar esses comentários que a Renata fez com a reflexão que a gente fez no início. Que nem sempre são os humanos que mais nos ensinam sobre humanidade, humanização. Porque a humildade do animal, gente, o amor incondicional nos ensina muito. Muito, muito.
Então, que a gente aprenda com eles, né? Eu dei o exemplo aqui do cachorrinho da minha filha, que teve aquele comportamento. A gente passaria o dia todo aqui falando de comportamentos que os animais têm, sobretudo no que tange ao afeto, né? Ao vínculo seguro. A gente tem muito para aprender com eles. Então, que coisa, né? Eu sei que se adestra animais, mas são os animais que estão ultimamente nos adestrando. Tá? Vamos ficar com essa máxima aí para a gente pensar um pouquinho sobre isso. E Renata, o programa está no final. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de estar contribuindo? Olha, nós falamos muitas coisas, né? Eu só gostaria de ressaltar que, por favor, cuidem da saúde dos seus animais, prestem atenção nos detalhes, não façam descaso e não adotem se não puderem cuidar. É a única coisa que é o que eu mais enfrento, e a minha maior tristeza é pegar um animal e saber que a pessoa não tem condição e adota. Ah, porque eu amo. Não, não faz isso não. Se você ama, deixa que quem pode cuidar, vai cuidar. Então é a única coisa que eu gostaria Bem dado o recado, bem dado o recado. Outro dia, num episódio, não me lembro qual, eu cheguei a citar que amor é cuidado. Amor é cuidado. Sim. E acho que dentro do que ela acabou de recomendar aqui, é que a gente se atente mais para a necessidade do cuidado. Não é isso? Isso aí. Vamos resgatar o que é sentimento puro, porque o ser humano está muito capitalista. Está esquecendo a sua essência e deixando seu sentimento puro. É aquilo que, inclusive, também no outro episódio eu comentei, que tudo que nos devolve para nós nos conecta, né? Com o que a gente tem de mais superior aí. E o animalzinho com seus afetos, com esse espelhamento, ele nos devolve para nós. Não é isso, Renata? Sim. Meu anjo, muito obrigada, tá? Eu quero, assim, te agradecer imensamente por essa contribuição valiosíssima. Eu tenho certeza que muita gente aqui vai se valer dos teus conselhos, das curiosidades que você falou aqui pra gente. E só tenho que te agradecer e te desejar todo o sucesso do mundo, porque você merece. Tá bom? Muito obrigada. De verdade, muito obrigada mesmo pelo tá? convite. Eu fico muito feliz em poder contribuir e participar mesmo. Acho interessantíssimo, né? Suas postagens. Acho que muitas pessoas acabam obtendo aquela palavra, às vezes, de acolhimento que precisam. Bacana, obrigada. E a você que ficou até o final aqui com a gente, assistindo a essa entrevista maravilhosa, meu muito obrigada, gente, de coração, tá? Nos ajudem aí a formar essa corrente do bem e poder continuar com esse projeto lindo. Beijo para vocês e até a próxima. Tchau, gente. Apresentação: Desiane Mazeto Oliveira. Direção e edição: Vinícius Lima. Idealização e desenvolvimento: Desiane Mazeto Oliveira. Produção: VD Agência. Apoie nosso programa. Entre em contato e saiba como colaborar. Quando o papo é de alma, o café é só o começo.